Seu casamento está vivendo das sobras do seu dia? Com certeza você clicou neste vídeo exatamente por causa dessa pergunta. E a grande maioria das mulheres casadas que eu atendo se depara com essa dor. Uma dor que está inconsciente e por isso deixou de ser percebida, mas continua afetando todos os dias a dinâmica do casamento. Eu sou Heloísa Mazzotti e neste vídeo eu quero te explicar por que tudo isso acontece. Muitas vezes o casamento não está precisando de mais tempo. Está precisando que a profissional consiga dar lugar à esposa quando o expediente termina. Isso não significa chegar em casa e carregar tudo sozinha. Não significa abrir mão da sua carreira, nem deixar de ser a profissional que você se tornou. Significa se permitir ser cuidada, ser olhada, viver o seu casamento sem precisar estar o tempo todo apenas no papel da profissional. E muitas vezes nós mulheres nos vemos perdidas, tentando dar conta de tudo, dos filhos, da casa, da louça, de todo o trabalho, como se ainda estivéssemos tentando bater metas. Só que agora, dentro de casa. E isso vai ficando pesado, vai roubando a leveza, vai consumindo a nossa energia e sem perceber continuamos vivendo como profissionais quando o nosso casamento precisava encontrar a esposa. E é justamente por isso que essa mudança não é simples. Ela exige consciência, um novo olhar sobre si mesma. E na maioria das vezes exige também um olhar terapêutico, porque sozinha nem sempre conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Uma das perguntas que eu mais recebo é: como dar lugar à esposa quando o expediente termina? Eu já vou responder essa pergunta, mas antes, se você está me conhecendo agora, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu compartilho conteúdos para mulheres que desejam viver um casamento feliz. Fica comigo até o final desse vídeo. E se esse conteúdo fizer sentido para você, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem para outras mulheres que precisam ouvi-la. Voltando à pergunta: Heloísa, como dar lugar à esposa quando o expediente termina? É possível encontrar esse equilíbrio, mas essa resposta não é simples. Essa é uma das maiores dificuldades que nós mulheres encontramos hoje em dia. E para chegar à resposta dessa pergunta, eu preciso ampliar a forma como nós enxergamos tudo isso. A resposta não está apenas no que acontece quando você chega em casa no fim de um dia de trabalho. Ela começa muito antes de você se casar, muito antes de você conquistar a sua profissão. Ela começa na mulher que você aprendeu a ser desde criança, nas crenças que foram sendo construídas ao longo da vida, na forma como você viu o relacionamento dos seus pais, por exemplo, como você aprendeu o que era ser mulher, mãe, esposa. Ao longo da vida, nós vamos construindo crenças. Algumas fortalecem, outras limitam. E nem percebemos que elas existem. Elas passam a influenciar a forma como pensamos, sentimos, tomamos decisões, reagimos a situações e nos relacionamos. Um dos grandes estudiosos do comportamento humano, John Bowlby, desenvolveu a teoria do apego. Ela mostra que os vínculos que construímos na infância influenciam a forma como nos conectamos emocionalmente com as pessoas na vida adulta. Isso significa que nenhuma mulher chega ao casamento começando do zero. Ela chega carregando experiências, aprendizados e crenças que foram sendo construídas ao longo da vida e que muitas vezes nos fazem agir automaticamente sem pensar. E talvez seja neste momento você esteja se perguntando: por que eu ajo assim? Como eu entrei no automático sem perceber? Em que momento eu deixei a rotina conduzir a minha vida? O problema começa quando essas crenças passam a influenciar os nossos comportamentos. E é na vida adulta que elas são colocadas à prova, sobretudo dentro do casamento. É justamente nesse momento que começam os conflitos, pequenos desencontros, conversas que deixam de acontecer, mágoas que não são resolvidas. O casamento vai esfriando, em alguns casos ele é abalado. E infelizmente muitos acabam sendo rompidos. Segundo dados do IBGE, em 2024, quase 500 mil de casamentos chegaram ao fim no Brasil. E quase metade dos casamentos que terminam em divórcio não chega aos 10 anos de duração.
Essa estatística, por si só, já é extremamente preocupante. Mas existe algo que me preocupa ainda mais. É o que fica depois dela. Recentemente, eu mentorei uma mulher de pouco mais de 50 anos. Casamento de 30 anos que parecia sólido. Ela chegou até mim sem entender por que a vida parecia tão angustiante. Filhos adolescentes, prestes a saírem de casa. Ela com a sensação de que não pode parar de trabalhar pelo dinheiro, pelas responsabilidades, o corpo já dando sinais de que não estava bem com a vida. Tinha dificuldade até para dormir. Não conseguia encontrar um motivo para se sentir bem, mesmo que nada parecia faltar. Entretanto, vivia um relacionamento que a fazia sofrer, mas não conseguia entender o porquê. Enquanto conversávamos, ela começou a lembrar da infância e me contou uma cena que ficou gravada na memória. Durante muito tempo, ela via a mãe, que não trabalhava fora, sempre humilde e servindo ao pai, no nível de submissão que não parecia saudável. Ela entendeu que quando crescesse tinha que trabalhar para não ser como a mãe. Isso me chamou a atenção, porque ela internalizou que se ela fosse durona, não dependesse de ninguém, seria feliz, e passou a acreditar que coisas de mulher não são para ela. Na história dela, ela acreditava que tinha de ser responsável por tudo. Olha o peso que uma história interpretada por uma criança deixa numa mulher adulta. Essa mesma criança vai se tornar uma mulher adulta, vai se casar e inconscientemente vai buscar ser bem diferente do que a mãe foi, porque é assim que ela age. Só que ela não percebeu que dessa forma ela só acumulou responsabilidades. Existem muitos casais vivendo na mesma casa, com tudo funcionando normalmente, menos o romance, o afeto, o carinho, mas o amor está lá, sob escombros, segurando a família, como é o caso dessa aluna. Um rompimento emocional e não físico, e muitas vezes as memórias e as consequências desse rompimento permanecem por muitos anos, inclusive influenciando a vida emocional dos próprios filhos. Eu sei que os modelos de casamento das nossas avós não são os exemplos que queremos para nós. Nem estou falando isso. Estou falando que, apesar de ser desafiador conciliar família e trabalho, maternidade e carreira, há um caminho possível e feliz. Para tanto, é necessário olhar para dentro de si, para a sua história, para as coisas que você vem acreditando para conseguir mudar. As crenças estão te dominando e você nem percebe. Elas afetam como essa mulher se relaciona quando se torna adulta. Se manifesta na forma como ela se posiciona, na forma como ela enxerga o amor, o respeito e até o próprio casamento. As pessoas se casam para serem felizes, para compartilhar a vida, construir uma família, realizar sonhos, criar os filhos. Só que um relacionamento feliz não acontece por acaso. Ele é construído todos os dias. Dentro das mulheres que eu mentoro, existem perfis muito diferentes. Existem mulheres que precisam controlar tudo: o trabalho, a casa, os filhos e muitas vezes até a forma como o marido deve agir. E quando as coisas não acontecem como ela imaginou, ela se frustra, cobra, entra em conflito. Existem mulheres que seguem um caminho oposto. Elas guardam tudo para si. Têm dificuldade de dizer o que sentem. Vão se anulando aos poucos. Existem mulheres que vivem tentando agradar o tempo todo. Colocam a felicidade de todos acima da própria. E quando percebem, já não sabem mais quem são. Existem aquelas que já desistiram, continuam dentro do relacionamento, mas emocionalmente deixaram de acreditar que ainda podem ser felizes. É possível sim viver um relacionamento feliz. Para isso, nós precisamos assumir o protagonismo da nossa própria vida. E assumir o protagonismo não é carregar todo o peso das decisões sozinhas. É se fortalecer para conseguir fortalecer seu casamento também.
Eu me lembro de uma aluna que um dia me disse uma frase que retrata exatamente tudo isso que eu estou falando. Elô, depois que eu fiz a mentoria com você, meu marido mudou tanto. É impressionante. Estou de queixo caído. E olha que eu sou a aluna, ele nunca participou. E ela tinha razão. Porque quando uma mulher muda, a dinâmica do relacionamento também muda. Mulheres, muitas vezes nós não temos a dimensão da força que temos quando decidimos mudar. Muitas vezes nós queremos mudar o relacionamento antes de olhar para nós mesmas. Lembrei de um exemplo fácil de você entender. Uma orientação que sempre ouvimos antes de um voo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E a orientação é muito clara. Primeiro, coloque a máscara em você, só depois ajude quem está ao seu lado. Porque se você não conseguir respirar, também não conseguirá cuidar de ninguém. No relacionamento acontece a mesma coisa. Primeiro você precisa cuidar de si, para depois conseguir cuidar da sua família. Só que muitas vezes é justamente a mulher que está precisando de ajuda. E é nesse momento que pedir ajuda deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser o primeiro passo para a transformação. É exatamente nesse direcionamento que eu desenvolvo as mulheres que chegam até mim. Através de um acompanhamento profissional, eu identifico aquilo que hoje impede essa mulher de viver um relacionamento feliz. São perguntas, reflexões, práticas, só que perguntas feitas com técnicas e no momento certo. Ferramentas aplicadas respeitando cada situação, porque cada mulher tem uma história e é justamente por isso que cada processo é único, respeitando o tempo de cada uma, respeitando a história que ela viveu e compreendendo como cada experiência mudou a forma como ela pensa, sente, se comunica e vive os seus relacionamentos. E eu quero deixar uma reflexão para você. O quanto você tem se amado? O quanto você tem se valorizado? E o quanto você tem buscado conhecimento para se entender, se encontrar e aí sim viver um relacionamento que tanto deseja? Ninguém precisa e merece conviver com dores que não precisa mais carregar. Você vai passar mais quanto tempo infeliz? Você precisa resgatar seu auto-amor, auto-valor e autoconfiança. É exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder esse próximo conteúdo. E se este vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilhe, porque mulheres protagonistas se ajudam. Um grande beijo e te encontro no próximo vídeo.